Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, 17 de junho de 2024, capítulo 2 da carta ao Tiago, aleluia, carta de Tiago, epístola de Tiago, vamos dar continuidade então, capítulo 2, forte, né? Uns ensinamentos maravilhosos que nos ensina a ter mais fé, a crescer nessa graça e nesse conhecimento dessa palavra poderosa que liberta, que cura, que salva, que transforma. Que Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor te fortaleça e que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença dele e que tudo aquilo que te fizer falta, o Senhor venha suprir com a presença gloriosa dele na sua vida e que ele abre todas as portas que se fecharam, porque ele é Deus. E se as portas que se fecharam não for abertas, que ele abre porta onde não tem porta para glorificar o nome dele sobre a sua vida, amém? Deus te abençoe, bem-vindo no canal, você que tem se inscrito no Desperta Crente, obrigado pela confiança, pelo carinho, que Deus continue te abençoando, amém? Vamos lá. Capítulo 2 da carta de Tiago. Tiago é o irmão mais velho de Jesus Cristo pela parte de mãe, amém? De Maria, filho de José e Maria. Louvado seja Deus. Nós já falamos tudo isso aqui, só estou dando uma entradazinha pra gente estar no capítulo 2, amém? Então vamos lá. Senhor, eu quero louvar e externar minha gratidão ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, Pai, tem nos colocado de pé a cada dia. Sou grata ao Senhor pela tua misericórdia, pela causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos falhos, pecadores, injustos, mas o Senhor é fiel, Pai, justo, que nos justifica e nos dá essa oportunidade com essa graça poderosa de estarmos na tua presença. Nos dê força na caminhada, nos instrui no teu caminho da verdade e que nós possamos continuar olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 está falando sobre a fé e sobre excepção de pessoas. Então, ele começa aqui o capítulo 2 com o versículo 1 falando assim: caros irmãos, como credes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais exceção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. O que é parcialidade? Parcialidade é fazer partido. Parcialidade é você tomar posicionamento e fazer julgamento a favor ou contra alguém. Então aqui é isso. Não, eu gosto mais de ouvir a missionária Odete. Não, eu gosto de ouvir a missionária tal. Não, eu gosto de ouvir o pastor tal. Pessoas que fazem partidarismo e acepção de pessoas. Julgamento, preconceito. Preconceito é você fazer um julgamento antecipado daquilo que você não conhece. Isso é preconceito. Então, há muitos cristãos que fazem isso. E o que acontece? Nesse tempo aqui, a igreja está sendo muito perseguida e já estava começando partidarismo dentro da igreja. Já estava começando a ver aquele espírito de divisão atuando na igreja. Então, os ricos naquele tempo, eles usavam muitos anéis de ouro no dedo. Quanto mais posse tinha a pessoa, quanto mais condições financeiras tinha, mas eles exibiam com as roupas, né? Naquele tempo só poderia usar roupas de cor, aquelas roupas tingidas, né? Roupa de cor tingida assim, quem tinha condição financeira. Por quê? Porque se você for em Atos dos Apóstolos no capítulo 9, você vai ver falar sobre Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura, né? Uma empresária, uma mulher rica, que essa púrpura era extraída do molusco do mar, no fundo do mar. Então pegava aquela tinta que tinha dentro do molusco e ali tingia roupas e vendia. Então só quem usava era a realeza, a alta sociedade que tinha condição financeira de pagar caro por essas roupas. Então os ricos andavam com ouro nas suas roupas. Eles quanto mais condição financeira eles tinham, então eles colocavam ouro, pedras nas suas vestimentas, enchiam os seus anéis enchiam os seus dedos de anéis de ouro, né? E botava aqueles, apresentava mesmo. Você vai ver lá também no capítulo 32, no capítulo acho que 32 de Isaías, capítulo 32 de Isaías, no versículo 9, quando ele fala sobre as mulheres, levantai, ó vós, mulheres. Então, ali ele fala porque as mulheres estavam andando tão vaidosas que elas colocavam pulseira nos pés, pulseira nas mãos, se enchiam de pedraria, de prata e andavam na rua, né, rebolando para sacudir, fazer barulho, aquelas joias no corpo. Então, ali havia um excesso de vaidade, né? Havia um excesso ali naquelas mulheres de vaidade. Então, é mais ou menos um pouquinho do que o Tiago está falando aqui, a vaidade. Então, essas pessoas chegavam e essas pessoas, por mostrar aquela riqueza toda, eles já sabiam que aquelas pessoas que chegavam ali nos templos era rico, são pessoas de posse. Então o que eles estavam fazendo? As lideranças estavam fazendo?
Eles estavam recebendo aquelas pessoas com exagero. Não, sente aqui, tem um lugar preparado. Se você começar a ler o texto todo aqui, você vai entender. Sente aqui, tem um lugar preparado para você. E quando chegava alguém de condição inferior, pessoas pobres que não tinham condição financeira, eram tratados de qualquer maneira, mandava sentar aos pés da mesa, ou às vezes era colocado até para fora. Irmãos, a igreja não, há ministério, denominações que nem deixam pessoas em situação de rua entrar, por fato das pessoas estarem naquele estado, né, muitas vezes deplorável, com mau cheiro no corpo. Eles não deixam não entrar. Na realidade, a igreja tem que estar preparada, a igreja, os ministérios, né, que a igreja somos nós. Os ministérios têm que estar preparados para receber essas pessoas que chegam. Eu lembro que eu congreguei num ministério, logo no início da caminhada, eu tinha meses de crente, e chegou um rapaz em situação de rua. Falei, meu Deus, que coisa linda. E o pastor lá juntou com os obreiros, pegou, levou o rapaz, deu um banho, né, dentro da igreja, deu um banho no banheiro da igreja, colocou roupa nele, colocou ele para assistir o culto, irmãos. E ele ficou ali assistindo o culto com o corpo limpo, roupa limpa no corpo. Então isso é igreja. Isso é igreja. Mas eu também já vi em alguns ministérios, não tô falando o que me contaram, o que vi. Pessoas proibiam até outras de entrar, não deixar entrar. Então são pessoas que se dizem ser igreja, se dizem ser cristão, mas somente com aparência de cristão, não teve uma transformação de caráter, de vida, não foi transformado por dentro. Então o Tiago tá falando desse partidarismo, desse partido contra ou a favor de, eu vou andar com fulano porque fulano tem condição financeira, eu vou andar com fulano porque fulano tem dinheiro. Pessoas bajulador de liderança para ter cargo, eu não bajulo ninguém, irmãos, eu não bajulo ninguém, pode ser pastor, pode ser quem for, ter nome, não ter nome, eu trato com honra. Agora bajulação não bajulo, pode ser pastor, pode ser quem for, rico, do jeito que for, pode ser governador, o que for, não bajulo ninguém, eu trato com honra. Agora bajulação não. Então, porque as pessoas bajulam, idolatram, colocam essas pessoas como se fosse o próprio Jesus aqui, né? Nem como próprio, porque nem a Jesus mesmo um tipo de pessoa desse honra. Bajuladores que bajulam líderes, e líderes que gostam de ser bajulados. Então a gente vê isso, essa recepção da igreja. Muitas vezes as pessoas estão ali, a pessoas mais inferior, né? Que nunca teve nenhuma oportunidade, né? Dá oportunidade pra pessoa estranha que chega, não sabe como tá a vida no altar, não sabe se aquela pessoa tá em comunhão com a igreja, não sabe se tá em relacionamento com Deus, mas dá uma oportunidade para aquela pessoa que chegou com um terno bonito, ou com um vestido bonito, bem vestido, bem aparente, ou que tá por aí falando, gritando, dizendo que é crente, e por aí fora vai pregando, louvando, mas não sabe nem como que tá a vida da pessoa com Deus. Mas aí dá oportunidade, mas não dá para aquele que tá lá porque é pobrezinho, porque a vestimenta é rasgadinha, ou porque não sabe falar direito, não tem uma eloquência, não tem um palavreado bonito. Eu lembro que quando eu comecei a caminhada, 7 anos, como eu falei com vocês, a minha vida é todo um milagre com Jesus. Eu não tinha letra, eu não sabia ler direito, eu aprendi tudo lendo a Bíblia, com o Senhor me ensinando. Então minha história foi com o Senhor me ensinou tudo. Então eu passei por muita decepção de pessoas. Havia pessoas dentro da igreja que eu congregava, que tinha situação financeira melhor, né, que tinha dinheiro, ricos, né, pessoas ricas, que desfazia de mim, da minha família, porque a gente não tinha condição, era pobre, então a gente era desfazia de excepção. Pessoas que não nos davam a paz do Senhor da igreja. Meu esposo já ficou com a mão estendida para dar a paz do Senhor para pessoas, e pessoas viraram as costas para ele. Hoje, pessoas veem ele na rua, saem gritando, meu irmão, Pai do Senhor, porque Jesus mudou a história. Então tudo que temos ou que somos é para a glória de Deus. Tudo que temos ou que somos é para Deus. Então eu sempre falo com o Senhor, guardo o meu coração, porque se for para o Senhor me dar as coisas, para mim ter as coisas, e eu se afastar do Senhor, ou abandonar a minha fé, abandonar o meu Deus, eu não quero ter nada, eu prefiro ficar sem nada, pobre de marré, mas com Jesus na minha vida, com intimidade, com relacionamento, do que ter dinheiro e não ter Jesus, né? Então, intimidade é isso, é levar Jesus aonde você vai. Intimidade é todo lugar que você estiver com Jesus, no trabalho, na faculdade, na rua, aonde você estiver, o Jesus que você serve está com você, o Deus que nós servimos está conosco. Não muitas pessoas, tem pessoas, irmãos, aqui a gente não tá Tiago não está criticando quem é rico ou quem é pobre. Tiago está falando com eles o que estava acontecendo naquele momento ali, e serve também para os dias atuais, porque nós vivemos essa excepção todos os dias. Vamos ser bem honestos, irmãos. Vamos ser bem sinceros. Quem bem pode falar isso é pastores. Eu vou falar algo aqui que quem bem sabe falar melhor é um pastor ou uma pastora, que lidera, que está à frente de uma obra aí, e sabe muito bem o que eu vou falar. Quando você traz um pregador de fora, a igreja, até os irmãos que não vêm nos cultos, vai para a igreja para ver o pregador de fora. Quando é algum obreiro, algum prata da casa, algum irmão da casa que vai pregar, o povo desvaloriza. Eu falo de experiência, que a gente vive isso. Muitas vezes é desvalorizado em casa e é valorizado fora. Há lugares que você chega que você é honrado, há lugares que você chega que as pessoas, né, valorizam você, e muitas vezes dentro da casa não é.
Você tá entendendo? Então, a gente sabe que é isso. As pessoas fazem exceção de pessoas muitas vezes, e isso é um pecado. É pecado. Para Deus é pecado fazer exceção de pessoas. E é sinceramente, só se a gente for uns crentes mentirosos, porque a gente vive num tempo de tanto crente mentiroso, filho do diabo que tá dentro da igreja, uma raça mentirosa, língua grande, inventadora de conversa, que não vive, fala, mas não vive, né? A gente fala sem classe, porque o negócio não tá brincadeira, mas a gente sabe que o verdadeiro cristão vai falar a verdade. Tem muita exceção de pessoas no nosso meio, principalmente se a pessoa não tem condição financeira. E outra coisa, tem muitas pessoas também que, por não ter condição financeira, você é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa pobre, que não tem condições financeiras, não tem dinheiro. Ela mesmo já anda oprimida por si própria, porque ela já sabe que na mente dela ninguém vai tratar ela bem, porque ela não tem condição. Então tem isso também, a inferioridade da pessoa também. Tem tudo isso que Tiago tá falando. Essas pessoas já vivem oprimidas pela sua vida que leva, pela pobreza que passa, né? E quando chega em certos ambientes, né? Como a casa do Senhor, como a igreja, como em algum ministério, né? Alguma placa de denominação, e a pessoa também é menosprezada, é rejeitada, imagine por emociona essa pessoa como que não é. E vivemos isso, nós sabemos que isso acontece. No tempo que Tiago escreveu essa carta para a igreja, acontecia. Imagine hoje, irmãos, hoje, que nós vivemos num tempo que se você não tiver nome, se você não tiver dinheiro, você não né? Gente, tem pessoas que chamam pregador para pregar pela quantidade de pessoas que eles têm na internet, pela quantidade de seguidor que eles têm na internet, pela quantidade de pessoas que os seguem na internet. Eles, antes de chamar, eles fazem isso para saber se a igreja vai encher ou não, porque das ofertas que vai dar. Isso é algo muito sério, irmão, mas é uma realidade. A Bíblia é atual mais do que o jornal de amanhã. A Bíblia é atual. E Tiago está falando sobre o que acontece, tanto atualmente quanto acontecendo naquele tempo. Então ele vai falar sobre a diferença de tratamento. Olha só, o verso 2 diz assim, ó, se assim dizer entre na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, olha só, vou continuar o verso 3, e tratares com atenção especial ao homem bem trajado, e honrades, dizeis, eis que um lugar digno, olha só como que Tiago está em cima de tudo que nós vivemos atualmente, hein? Honrades, dizendo, eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta-te, pois dissestes ao pobre, tu pode ficar lá fora, pode ficar em pé ali, ou assenta-te aqui no chão, próximo ao estrado do pão onde eu ponho meus pés, não fizeste discriminação, preconceito, e vos tornasse como juiz que usam de critérios de critérios perversos? Aí agora ele vai dar uma continuidade em algo muito forte, tá? Ele vai dar uma continuidade a algo muito forte. Olha o que ele vai falar. Ouvi, meus amados irmãos. Ó, muito isso aqui, irmãos. É para os dias atuais. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vos tende menosprezados todo pobre. Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que arrastam para tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha só. Se vos, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado nas escrituras o que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estarás agindo corretamente? Aí Tiago pergunta para eles, por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Por acaso vocês não estão sendo perseguidos, não é pelo governo? Por acaso não são eles que arrastam vocês em tribunais para julgar e ir preso por invocar o nome de Jesus? E eles mesmos blasfemam contra o nome de Jesus Cristo? Não são eles mesmos que os perseguem, irmãos? Nós sabemos que há pessoas ricas que se tornam cristãos verdadeiramente, mas são a minoria. A minoria, porque a Bíblia nos ensina que ninguém conseguirá servir a dois senhores. Você precisa ter uma verdadeira conversão. Hoje a gente tá vendo uma modinha evangélica, né? Nós tá vendo muitos famosos aí, estrelas por aí dizendo que são crentes. Agora eu sou um cristão, aí vão lá, mas não tem transformação de vida, não tem. Mas são cristãos, são todos cristãos. Então nós estamos vivendo esse tempo e Tiago está dizendo. Crente que não tem dinheiro, mas tem intimidade com Deus. E há aqueles que têm dinheiro, mas não têm intimidade. Há um ministério que vem deixar alguns entrar. Quer ver? Eu notei algo aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele tá falando de governantes, de político, para os ricos ficar mais rico. Um pobre tem que ficar mais pobre. Você sabe disso, né? Então a gente vive essa lei. É por isso que, não sei se vocês já ouviram, mas há alguns governantes por aí que já chegaram a falar que o bolo é pequeno.
né? Que o bolo é pequeno, então tem que bater pro bolo crescer. Então quer dizer, se o bolo é pequeno, não é todos que vão comer da fatia do bolo. Então, para alguns ficar muito rico, outros tem que ficar bem pobre. Então a minoria vai ser muito rico e a maioria vai ser bem pobre. Então é isso que a gente entende. Essas leis que a gente vê, né, extorquindo, oprimindo o pobre e sempre os ricos mais ricos. Então a gente precisa entender que o que o Tiago tá falando é isso. Nós vemos governantes, nós vemos lei, irmãos, o Brasil mesmo na situação que o Brasil se encontra, nós estamos vivendo atualmente, sempre vivemos há muitos anos, muitos séculos, isso acontecendo, o Tiago tá falando, não são os ricos eles estavam bajulando, há pessoas que quando chega a época de política, ficam nojo dentro da igreja. Deus me livre quando chega a época de política, que eles querem tirar vantagem, querem entrar com aquela coisa, meu Deus, e eles querem usar a igreja de Jesus Cristo. Não é pecado, irmãos, a pessoa se envolver na política, não é pecado deixar a política envolver ela, entendeu? Isso é que é pecado. Não é pecado você ter dinheiro, o pecado é o dinheiro de ter. Não é pecado, o dinheiro tem que estar na palma da sua mão, não no seu coração. No seu coração tem que estar Jesus. Eu quero mais trabalhar mesmo, eu quero correr atrás, eu quero ter eu quero ser bem financeiramente, quero mesmo, desejo você, porque eu vou trabalhar para isso junto com meu esposo. Nós queremos ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para nossa família, mas porém no nosso coração está Jesus e o dinheiro está na mão, o dinheiro está no bolso. É isso que nós precisamos entender. Não é pecado ser rico. Quanto mais você como um cristão for próspero financeiramente, mais prosperará a igreja. A gente precisa entender isso. Você tem condições de ajudar um irmão com a cesta básica. A gente vai fazer trabalho com pessoas em situação de rua. Eu faço esse trabalho toda semana. Eu não faço uma vez por mês. Eu faço toda semana. Toda quarta-feira nós estamos indo. Eu e a equipe que fazemos junto. Toda quarta-feira nós estamos indo. Sabe de onde nós tiramos dinheiro para poder levar alimento? Nós levamos 50 marmitex, 60, 30, 40, é sempre assim, é sempre acima de 25 nós levamos para marmitex. É de comida, não é sopa, não, a gente faz comida, arroz, feijão, a gente faz estrogonofe, faz bife de fio, faz carne, nós levamos assim comida para eles. E sai da onde? Do nosso bolso. Por quê? Porque nós trabalhamos. Então quanto mais você ser próspero, mais você vai poder ajudar alguém. Quando acaba os cobertores, agora a gente acabou nossos cobertores, que a gente doa cobertores também, né? A gente trabalha fazendo essa doação. No nosso bolso nós vamos comprar cobertores para doar. Entendeu? Porque não tem, a gente vai fazer que tirar do bolso doar. Então, quanto mais eu ser próspero, melhor vai ser para quem é aquelas pessoas que eu ajudo. Então, aprenda isso, entenda isso. A sua prosperidade não é para você. A sua prosperidade não é só para sua casa, não. Você tem que ter a mente de reino, mente do céu. Porque quanto mais você investe, não é berganha com Deus. Deus conhece o coração e a intenção. Deus sabe para quem eu faço. Ele sabe se eu faço para ele ou se eu faço para que os homens me vejam. Ele sabe se eu faço para que o nome dele seja glorificado ou se que meu nome seja glorificado ou se eu apareça. Então, por isso que eu não tenho peso na consciência, não tenho preocupação de que o que as pessoas vão falar de mim. Porque eu faço pra Deus, irmãos. E se eu faço pra Deus, eu sei a quem eu tenho crido. É isso que nós precisamos entender. Aí as pessoas preferem bajular, idolatrar, correr atrás de pessoas que têm nome, correr atrás de pessoas que têm dinheiro, bajular a liderança. Gente, nós precisamos voltar à essência da palavra de Deus e saber que o dono desta obra é Deus. O pastor dos pastores é o Senhor, é o sumo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Então nós precisamos entender isso. Somos igreja, precisamos dar a mão como igreja, viver a palavra como igreja e cumprir a chamada de Deus. Amém? Então aqui ele vai estar falando sobre a recepção de pessoas e o que me chama a atenção aqui é que ele fala: se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado na Escritura, o que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estarás agindo corretamente. Eu preciso amar o negro, o rico, o pobre, o branco, o azul, o roxo, o amarelo. Eu tenho que amar meus irmãos, amar a fofoqueira, a contendeira, a linguaruda, a caluniadora, amar aquela que me persegue, irmãos. Ser cristão é um desafio. Ser cristão é um desafio ao seu ego, porque você precisa amar o linguarudo que fala mal da sua família, que fala mal de você, que fala mal do seu ministério, aqueles que defamam seu nome. Você tem que amar e orar por ele, abençoar a vida dele. Então ser um cristão é isso, amará o próximo como a ti mesmo. Agora, se você odeia aquela pessoa, você também se odeia. Se você está fazendo julgamento contra ele, você também está falando. Olha só o que diz o versículo aqui, ó, versículo 13: pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfará sobre o juízo. Você está entendendo? Quem não perdoa, quem não ama, pessoas maldosas, ruins. Da mesma forma que hoje eu estou atuando, da mesma forma que são minhas ações hoje, se eu não tenho misericórdia para com o próximo, se eu não tenho misericórdia com a igreja, se eu não tenho misericórdia com o meu irmão, da mesma forma não vai ter misericórdia no dia do julgamento contra mim. Eu vou viver aquilo que eu plantei. Você está entendendo? Graça é isso, é favor imerecido, mas eu preciso viver essa graça com ações.
Aí ele vai falar agora sobre as atitudes que demonstram a fé. Agora ele passa para as atitudes que demonstram a fé. Porque a fé que salva, ela nunca está só. A fé que salva nunca está só, tá? A fé que salva, ela nunca está só. A fé que te salvou, nunca você vai estar só. Não, eu sou crente, eu sou uma cristã, né? Agora eu mudei, né? Eu sou uma evangélica, né? Eu sou uma evangélica. E aí, cadê as obras das evangélicas? Cadê as obras dos evangélicos? Cadê as obras? Tem que ter obra. Porque a fé sem obra é morta. Aí ele começa a falar. Porque havia muitos aqui dizendo que era cristão, mas não tinha obra, não estava tendo obra. Só era nome de que está vivo, mas está morto. Cristão nominal, que só tem um nome. Não, eu sou um cristão, Deus sabe. Eu tô na igreja todo domingo. Eu vou ali na igreja todo domingo, né? Eu vou na escola dominical, né? Quando dá, eu vou ali no culto de ensino. Eu tô nos cultos e tudo. Sim, tá sido na igreja. E a obra, cadê? É muito crente que tá assim, irmãos. Socado dentro de igreja, noite e dia, mas não tem obra nenhuma. Não tem uma transformação de vida. Tem uma fé, mas uma fé somente para dizer que é. Uma fé somente para dizer que conheceu Jesus. Você tem que validar a sua fé. A sua fé tem que ser válida. A sua fé tem que ser acompanhada com obra para ela ser válida. Porque não adianta eu dizer que creio em Jesus, que eu acredito em Jesus, mas eu não falo de Jesus, mas eu não mostro a minha fé para ninguém, eu não mostro a minha vida para ninguém. Eu tenho uma vida oculta, né? Uma crente 007, que eu só tenho o nome de que sou crente. Quando eu passo vestida de crente para ir para a igreja, com a Bíblia escondida dentro da bolsa, para mim ir para a igreja, né? Então a gente precisa entender isso. Vamos lá. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Deixa eu te falar, uma pessoa que não é cristã, faz a obra. Minha mãe ainda não é uma serva do Senhor. Minha mãe, todo mundo chega lá, minha mãe abençoa, que pede ajuda, ela ajuda. Minha mãe já botou gente dentro da casa dela porque não tinha onde morar. Minha mãe doa roupa. Minha mãe, ela abençoa quando tem coisa assim na igreja, ela compra alguma coisa lá, ela abençoa. Ela já deu dinheiro para abençoar a obra. Tudo isso minha mãe faz. É obra. Faz obra, mas a minha mãe não é uma cristã, não serve a Jesus. Você tá entendendo? Eu tô usando o exemplo da minha mãe para você entender melhor. Então, porque tem pessoas que falam, não, eu não vou na igreja não, mas eu ajudo ali quando a pessoa precisa, eu não sou uma pessoa má, não faço mal a ninguém. Sim, obras não salva. E a obra tem que ser acompanhada com fé. Não, eu faço tudo isso aí, mas né, eu só não vou na igreja, e tá bom assim, né? Já Jesus vai me salvar porque eu sou boazinha com os outros. Cuidado, não é assim não. Esse não é o caminho. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitado de roupa e passando privação do alimento cada dia, e qualquer dentre vós, qualquer cristão, qualquer crente que na igreja está dizendo que é crente, vai dizer para ir de paz, irmão, que Deus, né, quem sabe o seu coração, que Deus satisfaz, que Deus abre a porta, né, irmão? Tô, irmã, eu chego para você e falo, irmão, tô passando necessidade, lá em casa não tem nada, tô passando, né, fome mesmo com meus filhos, irmã, lá em casa não tem nada para eles comer hoje. E aí a pessoa chega para mim e fala, missionário, Deus vai prover, minha filha, Deus vai abrir a porta, né, sabendo que eu tô com fome naquele momento, eu preciso de comida, minha casa tá precisando, não tem um arroz pro meu filho comer, e eu conto ali a minha necessidade para uma irmã em Cristo, ou para um irmão, ou para um pastor, para alguém. Irmã, Deus vai prover, Deus vai... Calma aí, Deus vai prover. Que tipo de fé é essa? Que não se dói com a fé do irmão, com a fome do irmão, com o sofrimento do irmão. Tem muito cristão que se acha crente assim. Nossa, a irmã tá passando... Vamos orar pra irmã fulana, a irmã tá passando necessidade, a irmã tá precisando de ajuda, tadinha, mas não coça o bolso, não ajuda em nada. Tem condição de ajudar, não ajuda. Claro, tem pessoas que também não tem nem pra ela, né? Mas se tem um pouco, divide, que Deus supre, multiplica e envia. Então a gente precisa entender isso, irmão. As nossas fé tá ficando muito rasa. Eu tenho falado muito sobre isso. Nós estamos se tornando cristão raso, cristão... O tema do Mulheres Sábias desse ano foi águas profundas, para levar a profundidade, para mergulhar. Meu Deus, é tanta coisa que tá acontecendo. Você começa a fazer uma obra dentro da igreja, o povo se levanta, é uma inveja, lideranças doentes. Eu falei sobre isso, pessoas que estão liderando, mas que não são curados. Pessoas que estão doentes, querendo cuidar de doente, ou muitas vezes a liderança é uma abençoada, mas os membros são só a graça, tudo isso acontecendo. Então nós precisamos entender, a Bíblia que está faltando do povo, irmão. Está sendo pregada, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ensinada, mas o que falta então, missionária? Porque não é só Bíblia, é leitura da palavra, é jejum, é se unir. Irmãos, há muita coisa está faltando. Estamos ficando rasos, estamos caminhando longe de Deus. Tiago aqui no capítulo 4 vai falar, chegai-vos a Deus. É muitas pessoas dentro da igreja e longe de Deus. É muitos templos cheios e corações vazios.
Nós precisamos ver onde está o erro e cada um analisar, fazer uma análise de si próprio, eu me analisar e você se analisar. O problema atual é que nós estamos analisando muito a vida dos outros e esquecendo de analisar a nossa vida, e nós precisamos voltar a olhar para dentro de nós. Será que Deus está recebendo tudo isso que eu tenho feito? Será que a missão que Deus me confiou e eu estou saindo para fazer, Deus tem recebido? Será que esse trabalho Mulheres Sábias que Deus confiou na minha mão, ou anualmente essa conferência de mulheres que Deus confiou na minha mão, será que Deus está recebendo os frutos dessa conferência? Será que esse trabalho que eu faço pelas ruas o Senhor está recebendo? Será que o canal aqui do YouTube, será que Deus recebe quando eu sento aqui para gravar esse vídeo para meus irmãos? Será que Deus recebe a intenção no meu coração? Nós precisamos fazer essa análise, irmão. Será que quando eu saio da minha casa e vou pregar a mensagem do Senhor na igreja, será que Deus tem recebido a forma que eu tenho trabalhado para Ele, a forma que eu tenho atuado, a forma que eu tenho agido para Ele? Nós precisamos entender. Porque muitas vezes a gente está fazendo uma atuação. Eu tô indo lá, tô pregando a palavra, mas eu tô vendo uma atuação só. Como assim? Hipocrisia. Hipocrisia é o crente que vive atuando aquilo que não vive. Nós precisamos nos analisar, irmãos. O arrebatamento está às portas. E muitos de nós vão ficar porque do espírito de hipocrisia. Muitos ficarão porque desse espírito de hipocrisia que não quer assumir que tem inveja, assumir que precisa ser curado, assumir que não consegue ver ninguém crescer, assumir que não consegue ver ninguém prosperar, assumir que passa a perna no outro, assumir que trai, assumir que mente, assumir que engana. A gente acha que muitas vezes, que pecados é só adultério, que pecado é só... Não, tem vários tipos de pecado. Aqui, exceção de pessoas é pecado. Você que desfaz dos seus irmãos na igreja, que não dá a paz do Senhor para todos. Irmão, não tem coisa mais triste. Eu lembro que uma vez meu esposo, ele chorou, ele ficou tão triste que o irmão tratou ele assim, ignorou, não estava nem respondeu a paz do Senhor. Eu já passei tanto por isso, dói, irmãos. Excepção de pessoas dói, machuca. Excepção de pessoas machuca. Não faça isso com seu irmão. Dê a paz do Senhor, trate bem, fale. Procure ver aquela pessoa que você não fala com ela, que você não dá a paz do Senhor, vai lá, dê a paz do Senhor, fale com essa pessoa, porque machuca. Excepção de pessoas machuca. Então cuidado, porque isso também para Deus é pecado. Então aqui ele vai falar sobre a fé. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostro minha fé mediante as obras. Porque quem tem fé faz a obra. Quem tem fé faz a obra. O crente que diz que tem fé, mas está sentado, braço cruzado, não tem fé não, irmão. Tem não. Ele é somente um religioso. Ele é somente uma pessoa que acha que se converteu, mas não se converteu. Ele realmente se convenceu que se converteu. Porque o verdadeiro cristão que tem fé em Deus, ele faz a obra porque ele tem sede que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus aumente, que todos aqueles que estão na perdição sejam salvos. E isso é fé. Fé acompanhado com obras. Transformação. Então ele vai falar sobre o pecado da... eu fiquei muito nesse versículo aqui, 19, e vamos encerrar porque já tá cedendo muito tempo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazei o bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Ele está falando dos crentes conscientes dentro da igreja. Crente com seus pecados conscientes. Porque os demônios tremem e temem. Só que, porém, não obedece. E tem crente que diz temer e não obedece. Tem muitas pessoas que estão como demônios dentro da igreja, vivendo o pecado da inveja, da mentira, da contenda, da calúnia, da defamação, da mentira. Irmãos, eu acho que o que mais tem dentro da igreja atualmente é pecado da mentira na boca de muitos crentes. Mentirosos, crentes que eu já em alguns lugares, eu já vi pessoas ali com o microfone na mão começar a falar mentira e o Senhor falar assim: não sou eu na boca. E eu ficar assim gelada. E se eu mostrar ali, e o Senhor fazer aquela pessoa se confundir ali mesmo, e ela mesmo demonstrar que tá mentindo no altar. Gente, coisa triste. É muito triste você saber que há pessoas nesse nível dentro da igreja, mentirosos dentro da igreja, que inventam mentira para se mostrar, que falam coisas para dizer que, meu Deus, são terríveis. Mas o Senhor nos chama para demonstrar nossa fé com obras e demonstrar nossa fé com sinceridade e fidelidade a Ele. Porque senão você não passa de demônios dentro da igreja, enganando a si próprio, mentindo, sem temor nenhum do Senhor. Os demônios não obedecem, mas temem. Não obedecem, porque é demônio, estão perdidos. E aqueles que estão dentro da igreja dizendo que teme, dizendo que tem temor, dizendo que obedece a Deus, mas está no engano. Está com seus pecados de estimação. Um homem adúltero que mente. Eu vi um pastor
Pastor, o Senhor dá um dom, né? O pastor ele tem um dom de discernir quando a pessoa tá mentindo, quando a pessoa tá falando a verdade. Ele consegue ali entender porque o Espírito Santo direciona ele. E esse pastor contou que ele teve um gabinete com um rapaz que a esposa falou que ele tava traindo. E ele falou: pastor, não traí não. Disse que aquela coisa, sabe, parecia uma sinceridade. Ele não tremia, ele não gaguejava, as mãos não suavam, não derramava um pingo de suor. Sabe? Mentiroso nato. Um mentiroso nato. O cara não demonstrava que tava mentindo. Que o pastor acreditou que ele tava falando a verdade. Falou: ó, minha irmã, pelo que eu vi, eu tô aí há muito tempo na caminhada, e seu esposo tá falando a verdade, seu esposo não te trai, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, pastor, eu vou te provar que ele trai. Eu vou te provar, eu sei que ele trai, porque o Espírito Santo, sabe? Crente, mulher, convicção de mulher. Passou-se um tempo, a mulher levou a prova no telefone pro pastor. Falou: aqui, pastor, não falei que ele me traía? E quando o pastor viu, o pastor chamou ele. E quando chamou ele novamente, ele é aquele assunto, né, pastor? Pois é. Aí o pastor falou: pois é, tá aqui, ó. Sua mulher trouxe a prova. Aí ele falou: não, pastor, foi aí, pastor, mas já, né, que o senhor descobriu. Aí o pastor falou: foi a primeira vez? Bom, pastor, já que o senhor perguntou, era algo de estimação. Era algo que ele fazia, traía a esposa há muito tempo, há anos. E quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas pessoas estão com seu pecado de estimação nato na mentira, que já cauterizou a mente, que a mentira para ele já se tornou uma verdade? Quantas pessoas não estão assim dentro da igreja? Então nós precisamos acordar para a vida, amém? Então, vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aqui ele está falando de Abraão, que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Mas quando o Senhor pediu o filho, Abraão não negou, falando então obras. Abraão tinha obras também. Ele também vai falar de Raabe, né? Raabe era a prostituta, né? Que na sua casa... Dá pra se entender que na casa de Raabe era um ponto de prostituição. Então Raabe teve fé e teve obras. Tudo isso, irmão, nós precisamos entender. A fé sem obra é morta. E nós precisamos entender isso. O verso 26 para encerrar. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Então, quem tá lá no mundo que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida está morto. Morto. Tá andando morto. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. E aqueles que estão em Cristo têm obras e têm fé. Então, meu irmão, se você não está fazendo nada para Jesus, comece a se movimentar hoje a fazer. Amém? Comece a fazer. Missionário, fazer o quê? Limpa a igreja, minha filha. Tá, a sua igreja tem que vai lá, se ofereça, o pastor quer limpar a igreja, eu quero se oferecer para fazer alguma coisa, faça. Ah, missionário, mas na igreja tem quem faz, então vai pra rua, meu filho, faz no vizinho, faz na casa de alguém, mas faz, que a obra é grande, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Quer fazer a obra? Tem muita obra para fazer, amém? Então vamos lá, em nome de Jesus, encerrar. Quero louvar a Deus pela sua companhia, pela sua vida. Passa esse vídeo a mais alguém e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por mais uma vez poder gravar este vídeo. Senhor, aumenta a nossa fé, ó Pai, e Senhor, também nos ajuda a fazer a tua obra com sinceridade, com pureza no nosso coração, glorificando e exaltando o teu nome, que seja somente para ti, Senhor, tudo que nós fizermos. Nos ensina, Pai, a honrar o Senhor com as nossas atitudes e com as nossas ações, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.